Olá, você acompanha o programa Diálogo Brasil. Toda semana, um bate-papo diferente sobre os mais variados assuntos da atualidade. Hoje, a gente faz uma análise do impeachment com dois convidados. O cientista político Cristiano Noronha, que é vice-presidente da Arco Advice, e também a socióloga política e professora da Universidade de Brasília, Débora Messenberg. Boa noite aos nossos convidados, muito obrigada por estarem aqui. E a gente já vê um processo de impeachment que se estende aí a 9 meses. Esses últimos dias são 5 últimos dias desse julgamento final, que é uma discussão exaustiva. E para a gente começar, como é que vocês têm acompanhado esse processo que tem acontecido especificamente nesses últimos 5 dias, já que é aí onde está fervendo o assunto? Bom, é um processo muito longo, é um processo penoso, é um processo desgastante, não apenas para a própria presidente que está enfrentando esse processo, mas um processo também desgastante para o país, um processo desgastante para o parlamento, que há 9 meses discute, se debruça muito sobre essa questão do impeachment. E o país está mergulhado numa situação muito grave, onde medidas importantes elas precisam ser implementadas, medidas muito duras, impopulares, mas que, pelo menos até a conclusão desse processo de impeachment, eles não podem, não têm condições de serem amplamente votados e discutidos pelo Congresso Nacional. Débora, e a sua avaliação? Como é que você está acompanhando tudo isso? Não, eu acredito, na verdade, que a gente está passando por um momento bastante complexo para a nossa democracia, que é jovem. Enfim, atribuo não só eu, mas boa parte dos cientistas políticos nacionais, como também internacionais e a mídia internacional. Eu acho que nós estamos vivendo um golpe parlamentar. E essa é uma situação de instabilidade, apesar, né, da tentativa da própria mídia nacional de construir uma imagem de estabilidade jurídica ou de processual em relação a este golpe, efetivamente. Acredito que nós temos consequências profundas em relação à nossa democracia. Por quê? Porque o impeachment, se de fato ele é um processo, né, que tem um viés político, isso é claro e óbvio, ele tem que se sustentar, né, num processo jurídico, né, condizente. E a discussão, né, enfim, nós não vamos entrar nos meandros aqui da questão jurídica, que inclusive nós não somos nem formados nessa direção, mas a perspectiva é que nós estamos vivenciando um país que tem uma discussão sobre se há ou não crime de responsabilidade. E sem crime de responsabilidade claramente definido, é muito complexo, né? O que provavelmente vai acontecer amanhã, nós retirarmos uma presidente que foi legitimamente eleita por 54 milhões de votos, sem, ao meu ver, e também na perspectiva de muitas pessoas, né, um crime claramente evidenciado. Então, eu acho que isso, em termos de impacta bastante a nossa democracia. E a gente que tem acompanhado esse processo de impeachment, temos ouvido muito falar em democracia, em golpe, em crime de responsabilidade. Às vezes eu acredito que a população se perde um pouco nisso tudo. É um discurso um pouco aprofundado juridicamente, politicamente, sem a gente aqui estabelecer tanto juízo de valor, mas essas 3 palavrinhas, elas estão um pouco interligadas nesse processo todo. O que a gente poderia esclarecer um pouco melhor para as pessoas a relação golpe, democracia e crime de responsabilidade dentro desse processo de julgamento de impeachment? Bom, primeiro que eu acho que a maioria da população ela não acredita que esteja em curso um golpe. Quando isso geralmente acontece, você vê uma mobilização muito intensa da sociedade reivindicando isso e reclamando. Se houvesse por parte da população, eu acredito que que o país está passando por um golpe, muito provavelmente esse eleitor, indignado com a cassação da sua preferência eleitoral, ele estaria nas ruas. Então, eu não acho que isso seja uma percepção realmente do eleitor. Se houvesse, nós teríamos as pessoas dizendo: eu quero que minha vontade seja cumprida, eu quero que meu voto seja respeitado, e essas pessoas estariam na rua. No entanto, a gente não vê isso. Né? E as pessoas não veem isso porque a situação do país é uma situação realmente tão grave que as pessoas realmente clamam por essa mudança. Agora, de fato, as pessoas estão aprendendo mais
sobre o processo de impeachment. As pessoas estão hoje em dia ligadas na televisão, assistindo tudo aquilo ali pelo Congresso, nas televisões, de forma muito consistente e regular, e estão acompanhando todo esse processo. Então, eu acho que tudo isso está sendo, na verdade, um banho de informação, um banho de democracia. Muitas das pessoas, é muito bom que as pessoas discutam, e eu acho que muitos estão acompanhando esse processo muito atentamente. Das vezes que nós tivemos uma grande insatisfação, ou que as pessoas perceberam que os direitos dela ou as suas vontades não estavam sendo respeitadas, as pessoas foram às ruas. As pessoas reivindicaram e se manifestaram. Dentro dessa sua fala, aí a gente pode desdobrar para vários assuntos, mas só para não perder o gancho, a gente estava falando aqui de movimento nas ruas, de manifestação nas ruas, das pessoas indo ou não indo. E eu percebo uma grande mudança nesse processo final aqui do impeachment. A gente via no começo muita gente na rua, dos dois lados. E aí o processo finalmente ele culmina nesse julgamento, nesses momentos finais do julgamento, e ao meu ver, eu posso estar enganada, eu acho que arrefeceu para os dois lados. Eu não vejo tanto movimento, nem quem é contra e nem quem é a favor do processo de impeachment. Como você falou, eu vou pedir para a Débora comentar. O que aconteceu? Para onde foram as pessoas que eu não vejo mais nas ruas falando de impeachment? Enfim, eu acredito, na realidade, que primeiro, como eu percebo isso como um golpe parlamentar, eu não vejo que houve um discurso, um debate aberto. Eu gosto de dizer que se um cidadão ele lê a Veja toda semana, ouve a CBN todos os dias e assiste o Jornal Nacional, é impossível ele não ser contaminado com uma enorme vontade de sair às ruas e ser contra o governo petista, ou contra o PT de uma forma geral. Então, ou seja, não há uma mídia livre, uma mídia que tenha promovido ao longo, desde as eleições passadas, um debate público, um debate em que os dois lados tivessem, de fato, espaço para se posicionar. Então, eu não vejo uma lógica democrática nesse sentido. Com relação às mobilizações, eu acho que a gente precisa deixar claro quem é que vai à rua ou não e quando for à rua. Então, as pessoas falam de uma forma geral as mobilizações populares. 2013, o público não tem nada a ver com o público que foi às ruas em 2015, nas grandes manifestações de março, de abril e de agosto. Então, já existem várias pesquisas demonstrando o perfil que não é um perfil popular. Ao contrário de 2013, a Datafolha fez pesquisas, o Ibope fez pesquisas. Nós temos um público claramente branco, um público de condições escolares e também de renda bastante acima da média do brasileiro. O Datafolha, se não me engano, ele tem um dado de 63% daqueles que foram para as ruas em São Paulo tinham uma renda média de acima de 5, renda mensal e familiar acima de 5 salários mínimos. Quando a gente sabe que o Brasil, apenas 6% da nossa população tem uma renda familiar acima de 10 salários mínimos. Então, é uma desproporção enorme. Então, a gente precisa ter uma clareza de saber quem é que foi à rua. Dizer a população foi à rua, não é bem assim. A gente tem que ter uma clareza mais clara de saber quem são esses personagens. A população foi à rua em 2013, de certa forma, estimulou ou gerou um movimento, seja ele criado de que forma tenha sido, para que em 2015, 2016, enfim, nesse processo de impeachment, voltassem as pessoas à rua. Não são as mesmas pessoas. Não são as mesmas pessoas, mas eu digo o movimento em si. Essa manifestação, ela gera alguma influência para que mesmo que sejam pessoas diferentes, elas também apareçam nessa discussão política ou nesse momento? Tem alguma coisa que a gente possa fazer relação? Não, eu acho que são movimentos diferentes. O público que foi para a rua em 2013, ele foi exigir serviços de maior qualidade, já começavam a haver, claros sinais de um esgotamento econômico, de uma capacidade difícil do governo da ocasião, no caso do governo Dilma, de alimentar políticos sociais, de inserção, enfim. Então, eu não estou tirando o mérito de erros, efetivamente, do governo Dilma e do governo petista ao longo desses 13 anos. Mas a discussão é que, em relação aos movimentos sociais, eles têm naturezas diferenciadas. E esses movimentos, agora de 2015, têm uma clara percepção, ao meu ver, e eu acho que esse é um dos grandes problemas
que mais me assusta em relação ao impeachment é a expansão de uma onda conservadora no país e de caráter bastante fascista, né, em termos comportamentais. Então, me surpreende enormemente, né, que as pessoas falam a população foi para a rua, né, quando, primeiro, não é um perfil da população de uma maneira geral que foi para a rua exigindo o impeachment. Não quero dizer, né, que somente a elite, né, ou a classe média pouco esclarecida é que está apoiando o impeachment, claro que não, mas o que me assusta é que, junto a essa posição, que, a meu ver, é um golpe parlamentar, vem um crescimento de posições bastante conservadoras, né, e que estão expressas nas manifestações, né? Quando nós vemos em São Paulo donas de casa reclamando, né, que não tem mais empregada doméstica porque elas recebem Bolsa Família, parte para um discurso de generalidade de direito nacional, de natural em relação a isso. Eu só não sei, de certa forma, eu não vejo essa realidade. Eu acho que há uma completa distorção. Mas você não vê qual realidade essa especificamente? do branco, desses movimentos sociais, eu acho... são momentos distintos. É óbvio que a motivação é distinta. O que eu aponto é... Você está dizendo, você que eu falo, há um discurso dizendo que há um golpe, dizendo que as pessoas... Se há um golpe, por que o eleitor... ele não protesta, ele não vê esse tipo, diante de toda a exposição, não há ali nenhum tipo de vedação, existem vários canais e hoje a população talvez mais humilde, ela até prefira assistir outros canais. Existem vários outros tipos de canais, óbvio que existem, que a audiência maior é da TV Globo, mas as pessoas hoje, inclusive, não têm apenas a televisão, a forma como se dissemina informações, inclusive por meio de internet, de vários outros canais de informação, é impressionante a velocidade com que as coisas hoje chegam às pessoas. Então, essas pessoas, elas não percebem que elas estão sendo agredidas no seu direito. E tudo isso que a gente está vendo no país acontecendo... Desculpa, eu não entendi por que elas são agredidas no seu direito nessa explicação. De não respeitar o voto dela que foi dado em 2014. Não há essa indignação na população. Isso está refletido, por quê? Porque isso também está refletido nos índices de popularidade da presidente, que são muito baixos. E hoje, aqueles 54 milhões de votos já não existem mais, né? Um processo de impeachment, é óbvio, ele tem vários aspectos, não é apenas o aspecto legal. Se o legislador constituinte quisesse dar estritamente um caráter legal ao processo de impeachment, é óbvio que tem que ter um fato jurídico e podemos discutir. E há discussões aqui se houve crime, se não houve crime, isso é um debate jurídico. Mas se o constituinte, quando fez a Constituição de 88, se ele quisesse que fosse um processo estritamente e puramente jurídico, ele não daria a competência de julgar o presidente da República ao Congresso Nacional, que é uma casa política. Ele daria ao Supremo Tribunal Federal. Esse ponto que você tocou é um ponto bastante importante, porque a gente vê a discussão de um processo, se ele é político, se ele é um processo jurídico, quem não tem tanto esclarecimento fica um pouco perdido. Dentro desse processo, como você mesmo diz, é um processo que está sendo julgado pelo Senado, pelos parlamentares, e foi antes na Câmara, ele é estritamente político. Qual é o peso e o equilíbrio de uma medida que se dá num julgamento como esse entre um peso político e um peso jurídico? Ele é como se fosse, Catiúcia, é como se fosse um checklist, entende? Quer dizer, um parlamentar ou um processo de impeachment, ele tem que cumprir algumas pré-condições. Então, há uma percepção de que houve um crime, há uma avaliação de que houve um crime, isso é discutível se houve ou não. Alguém vai lá e marca, houve as chamadas pedaladas, houve a edição do decreto. A presidente é impopular? A economia está em frangalhos? Está. Ela não soube construir uma base parlamentar sólida no Congresso? Não. Então, tudo isso junto resulta num processo de impeachment. O ex-presidente Lula, como ele tinha... eu me lembro que na época do escândalo do Mensalão, o marqueteiro dele foi a uma CPI e disse, eu fui pago... me pagaram pelo serviço prestado na campanha com base numa conta do exterior. Ali, naquele momento, era passível ali de ser aberto um processo de impeachment contra o ex-presidente Lula. Por que não foi? Porque esses outros fatores do checklist,
eles não estavam completos. O presidente tinha uma alta popularidade, ele tinha uma base parlamentar muito sólida, que mesmo apesar do escândalo o apoiou, até mesmo houve mobilização da oposição que não seguiu nesse processo adiante. Então, outros critérios não foram preenchidos. Então, no fim, eu concluo que o peso, já vou passar a palavra para você, Débora, o peso é mais político que jurídico. No caso do Congresso Nacional, sim, e a casa é uma casa política, não há como o parlamentar, ele julga pelo conjunto da obra, quer nós reclamemos disso ou não. Se não quer que seja assim, então que se mude a Constituição, que se mude a lei do... Ou que se você escolha melhor o parlamentar, ou que pode estar mais aliado do que você pensa. Ou que você faça uma reforma política, tire dali, mude o sistema, deixe de ser presidencialista, passe a ser parlamentarista, enfim. Eu acho que essa é a questão central. Então, ou seja, nós estamos vivendo um regime presidencialista, que, portanto, tem regras específicas. Então, não é porque a presidenta ou quem quer que seja, algum presidente tem uma má popularidade ou tem uma baixa popularidade... Você não concorda com o checklist aqui? Não, claro que existe esse checklist, só que você não define um processo político por checklist. Aliás, eu acho que esse é um dos grandes problemas da ciência política hoje, achar que o problema da política é uma questão de regras ou de instituições. Ela é muito mais do que isso. Ela é um jogo que envolve, né, valores que estão por trás da ação desses atores, né? Os personagens são movidos por ideologias ou não. Mas antes disso, eu só gostaria de fazer a observação: por que as pessoas não vão para as ruas? As pessoas não vão para as ruas, no caso da população que elegeu a Dilma, particularmente o seu perfil de eleitorado, porque não só essas pessoas, mas grande parte da população brasileira, como mundial, não acredita mais na política. Não acredita, não tem, as nossas instituições, e todas as pesquisas vêm demonstrando isso, principalmente nossas instituições políticas, têm baixíssimo índice de confiança. Então, ou seja, as pessoas não se mobilizam porque não acreditam que são agentes efetivamente de transformação, além de serem eleitores. Então, não há uma mobilização nesse sentido. Agora, com relação às manifestações que foram promovidas em 2015, havia uma propaganda explícita e de incentivo à ida para as pessoas. E pessoas, mais uma vez, eu não estou aqui inventando, isso é Datafolha que está estabelecendo, isso é Ibope, o perfil dos manifestantes. Então, ou seja, se é um perfil branco e de classe média, né, isso aí não é uma impressão, né, petista em relação a isso. Não é isso. São, inclusive, institutos de confiabilidade. Não, só um minutinho, deixa eu só agora terminar. Já vamos. Então, em relação agora à questão também da própria formatação do impeachment, é surpreendente que seja o conjunto da obra. Como é que você pode... Isso, para mim, foi uma das questões mais surpreendentes ao longo desses discursos dos últimos dias. Quer dizer, é uma conversa de surdo e mudos. Então, você discute que é um processo que precisa de embasamento jurídico, você tem uma defesa e boa parte do nosso parlamento, não só da Câmara como do Senado, tem um discurso de que a presidenta precisa ser impedida por causa do conjunto da obra. Ora, isso é uma contradição. Não é por isso que ela está sendo julgada. Não pode se alimentar, ou então pior, por estelionato eleitoral. São duas expressões que a oposição está usando de uma maneira generalizada. Isso não é motivo para você impedir uma presidenta. Então, ou seja, isso é uma contradição vergonhosa em relação à sustentabilidade das instituições democráticas. Então, agora, um presidente tem baixa popularidade, né, ou o Congresso decide que ele promoveu um estelionato eleitoral, e aí, por isso, simplesmente por isso, se constrói, né, na verdade, um processo para impedir. Ora, o François Hollande teve 4% de aprovação apenas na França, hoje está com uma aprovação baixíssima também, e ninguém na França pensa ou sequer cogita no pedido de um impeachment de um presidente. Porque as instituições são fortes, porque as instituições têm uma referência republicana. Não é como no Brasil que está sendo agora, que as pessoas acham simplesmente por um conluio, né, parlamentar é possível você retirar por conjunto da obra ou estelionato eleitoral, né, uma presidenta eleita legitimamente. E aí onde vem um pouco da discussão de parlamentarismo dentro de um presidencialismo. Eu só quero apontar o seguinte: o ex-presidente Fernando Henrique, ele caiu a popularidade dele para 17%, muito próximo do que a Dilma tem hoje. O PT submeteu um processo de impeachment contra o presidente à votação e o parlamento rejeitou. O ex-presidente Lula, a popularidade dele caiu logo depois do escândalo do Mensalão para índices muito baixos e nem por isso ele enfrentou o processo de impeachment. Então o Congresso Nacional, ele não caça um mandato de um presidente da República apenas pela popularidade. O que eu quero dizer é que
isso compõe a fragilidade do presidente. O Congresso Nacional lista ali aquele, identifica, aqui eu não entro no mérito se eles estão corretos ou não, se houve crime, porque é uma percepção. Se houve crime, se ela cometeu crime, isso é um juiz de valor que quem faz é o parlamentar. E a gente tem simplesmente que respeitar, afinal de contas, é atribuído a ele o poder legal, constituinte, dele assim julgar. Mas o parlamentar, ele é um ser político, então ele olha para a realidade, ele vê o ministro, sendo uma pena ou não, o ministro, ex-ministro, agora senador Garibaldi Alves, falou que está convencido do impeachment e que também vota pelo relacionamento muito ruim que ele teve com a presidente da República. Então, isso, óbvio que isso pesa na decisão do parlamentar. É impossível dissociar isso. A vida política ela é presente no nosso dia a dia. Exatamente. Mas a gente vai interromper aqui só para fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Voltamos em instantes discutindo essa fase final do impeachment no Senado. Não saia daí, até já. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje a gente conversa sobre a votação que vai definir o futuro da presidenta afastada Dilma Rousseff. Inclusive, só para dar informação, a votação ela acontece amanhã, não é hoje na sessão de hoje, ficou para amanhã. E aí a gente pergunta, independentemente do resultado dessa votação que vem amanhã, que legado o impeachment deixa para o país, para a democracia, para os eleitores? Bom, na minha perspectiva, é um legado muito importante em termos de, primeiro, de um reforço à questão da lei de responsabilidade fiscal. É um legado extremamente importante, uma conquista que a sociedade teve fundamental para o equilíbrio de contas públicas e é justamente alguns aspectos que atingiram a lei de responsabilidade fiscal que esse processo de impeachment está em curso. Então, para mim, reforça esse respeito, esse cuidado que o agente público ele tem que ter com a responsabilidade, com a lei de responsabilidade fiscal. O segundo legado é o das instituições funcionando perfeitamente de forma harmônica, dando a cada um desses poderes a competência que a Constituição deu para cada um de exercer plenamente o seu direito. Ao Supremo Tribunal Federal julgou e estabeleceu qual seria o rito, o Congresso Nacional de analisar um processo de impeachment. Então, do ponto de vista institucional, o legado que, apesar de todos os problemas, nossas instituições elas estão funcionando, né? Então, esses dois são, eu acho, que os maiores legados que esse processo de impeachment ele deixa. Para termos de cenários, eu acho que muito provavelmente isso já está refletido nos indicadores de confiança do setor empresarial, já está sendo refletido no mercado financeiro, de volta de recuperação da credibilidade do país. Então, é um aspecto, eu acredito, fundamental, porque, afinal de contas, essa crise ela jogou muita gente no desemprego, aumentou de forma considerável, fez com que nossa dívida pública aumentasse muito, reforçou a necessidade, a exigência de uma reforma da Previdência. Então, a perspectiva que a gente tem é boa. Será um período tranquilo? Não. Eu não acho que vai ser o presidente Michel Temer, ele não terá vida fácil. Primeiro que a agenda não é fácil, é uma agenda dura, é uma agenda impopular e segundo, porque o escândalo da Lava Jato continua. Então, ela vai continuar levando turbulência para o cenário político. Isso você já trabalhando com o cenário de que o impeachment passa no Senado. Acho que não há, por cautela, né, como diria minha avó, caldo de galinha, né? Caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, eu atribuo umas chances de 0,1% de haver algum tipo de reversão. Mas, para mim, isso já é um cenário dado. E a gente volta já a falar nesses outros assuntos aí, como Lava Jato. Mas, Débora, primeiro você me explica que legado você vê que o impeachment deixa para a gente. Eu acho um legado tristíssimo.
Eu acho que é um momento de fragilidade, demonstração de fragilidade da nossa democracia. Eu acho que é um momento de interrupção de um processo de amadurecimento democrático. Não concordo com meu colega na perspectiva que todas as instituições estão funcionando, elas estão funcionando de uma maneira formal, né? E formal, com vários questionamentos, inclusive jurídicos. Acredito que vai haver, né, também concordo com meu colega, que não tem reversão esse quadro. Efetivamente, amanhã a presidenta vai ser impedida, mas, obviamente, não vai terminar o processo aí. Então, eu acredito que, de fato, vai ter continuidade no Supremo, que aí é uma perspectiva mais, então, de uma discussão jurídica. Mas, para as instituições, eu acho que é um momento de ruptura e de demonstração de fragilidade da nossa democracia. Em termos de perspectiva para o governo Temer, eu acho que vai ser um momento também dificílimo. Ele vai ter uma oposição pesada, se ele, dado um momento também de crise econômica e se a perspectiva for de um acerramento de uma política liberal mais forte e intensa de cortes, eu acho que ele então vai ter uma rejeição e uma reação da população ainda maior, né? Mas, enfim, eu não acredito que sejam anos de facilidade ou anos que tenham uma perspectiva positiva no seu desenrolar. Mas trabalhando, Cristiano, com essa pequena porcentagem que você acredita que possa reverter de 0,1% para Dilma não ser impedida, na sua opinião, vamos falar então de um cenário de uma possível volta dela. O que poderia vir? E eu até toco num assunto que é bastante delicado e fundamental nessa questão, que é a base de apoio da Dilma para governar. Dentro desse contexto, a Dilma voltando, o que acontece? O caos, eu acho. Primeiro porque a economia, os agentes econômicos vão... se nós tivemos nesse período o dólar quase chegando à barreira dos R$4, ele chega a 5 com extrema facilidade. O país vai mergulhar numa outra também dinâmica de paralisia extraordinária, porque ela própria já sinalizou de que uma vez ela voltando será feito um plebiscito para convocar novas eleições. Aí a gente tem o seguinte... a presidente Dilma, ela estava... No dia 12 de maio, nós tivemos um novo governo. Aí o governo, agora em agosto, ela voltaria. Em setembro, ela voltaria. Desmontaria tudo, voltaria todo o governo para fazer uma nova eleição. Em 2017, nós teríamos... Se fosse viável, né? Exatamente, mas em 2017 nós teríamos um novo presidente, aí um novo governo. Em 2018 nós teríamos eleição, para 2019 um novo governo. Quer dizer, é uma... Agora trabalhando com a hipótese de que não é possível fazer essa eleição, não tem tempo hábil. Ela não tem condição de governar, e nesse aspecto eu acredito que o processo que caminha no TSE para analisar as contas do governo, ele tenderia, inclusive, a ser acelerado, e muito provavelmente a tendência seria de cassação da chapa como um todo, e muito provavelmente, e como diz a Constituição, aí nós teríamos uma eleição indireta, porque se nós tivermos uma vacância do cargo de presidente da República nos 2 últimos anos de mandato, a eleição ela é feita pelo Congresso Nacional e não uma eleição direta, o povo sendo chamado a votar. Então, nós teríamos muito provavelmente esse risco do TSE aumentando de forma considerável. A gente já volta para explicar, aqui ele está se referindo sobre o TSE, mas eu preciso antes ouvir a Débora. Débora, sua avaliação, Dilma voltando, que cenário a gente teria? Eu acredito, na verdade, que não há condições políticas, né, para um retorno dela como presidenta. Na verdade, a perspectiva seria de novas eleições, né? Apesar das dificuldades, né, enfim, da formatação de novas eleições e até da viabilidade, né, que inclusive ela teria que ter respaldo do Congresso para, enfim, pedir para novas eleições, mas eu acredito que isso, pelo menos, teria um processo de transição, porque, a meu ver, a grande questão hoje, né, no país é pensar a reforma política, né? Então, eu acho que, dado a própria avaliação que nós temos do nosso Congresso, seja da Câmara, seja do Senado, né, com o perfil
né, das pessoas que foram eleitas efetivamente, né, nós temos um dos congressos mais conservadores dos últimos anos, isso está diretamente relacionado, né, ao tipo, né, de legislação eleitoral que nós temos, né, ao tipo de processo eleitoral que nós temos. Então, ao meu ver, de fato, o grande problema, junto com uma questão de reforma fiscal no país, é a reforma política no país. Agora, acredito também que aqueles que ganham as eleições dificilmente vão fazer uma reforma política, né? Então, eu também não acredito na possibilidade. Exatamente, exatamente. Então, aí eu concordo também da necessidade de uma assembleia específica para isso, né? Porque eu não acredito que quem ganhou o jogo vai querer mudá-lo. Então, vou aproveitar aqui só para interpretar um pouquinho. A Dilma, na sua avaliação, não teria a condição política para governar e a melhor saída realmente seria fazer o plebiscito para novas eleições. Agora, pegando essa informação, juntando com a sua opinião que você é contra o processo de impeachment, né? Que ela deveria ficar, cenário muito complicado, né? Claro que eu quero que ela fique, mas ela não pode ficar. De fato, não é uma questão de querer que ela fique. Digo, é uma questão da democracia. Não é uma questão de querer que fique. Na verdade, eu não quero fazer juízo de valor. Não, mas a questão, mais uma vez, sim, mas a questão é o cenário mesmo mais profundamente. Nós temos uma situação, como eu coloquei aqui no início, de dificuldade, né, de exercício do poder desde das eleições de 2014. Né? Então, inclusive ao longo dessa semana, várias colocações foram feitas nesse sentido. Né? A presidenta teve uma enorme dificuldade, não foi aprovado nenhuma perspectiva de reformas fiscais, né? Ou seja, foi boicotado, né, pelo parlamento durante todo o período. Pelo próprio PT, inclusive, enfim, lutou contra o Levi para aprovar todo aquele pacote que ele encaminhou em 2015. Né? Então, mas a discussão, ela não teve uma vida fácil nesse sentido, e nem estou dizendo, mais uma vez, que a presidenta é perfeita ou que o PT é perfeito, nenhum sentido disso. Ele tem tanto o partido quanto a própria presidenta tem grande responsabilidade sobre isso. Só que a discussão é que nós devemos pensar num processo enquanto de legitimidade institucional. Né? Então, quando eu falo, ela não tem uma perspectiva de governabilidade, né? Mesmo que o impeachment não saia. Né? Porque, primeiro, que isso é uma obra de ficção. Né? É claro que está óbvio, né, que esse é apenas um fechar de um processo que já está delineado há muitos meses. Né? Então, a saída, se fosse possível, na verdade nós estamos trabalhando aqui com uma obra de ficção, seria, e a própria presidenta e também o partido, sabe, que não tem base governamental para isso, não tem base parlamentar para tal, né, teríamos que ter novas eleições. E que gerariam também uma série de outros problemas jurídicos. A reforma política que é necessária ser feita de alguma forma influenciaria nessa base, não digo nem especificamente para o governo Dilma, até para futuros, essa base parlamentar que é tão necessária e fundamental para que exista um governo, no caso até da Dilma, que não tem agora, que é por isso que não dá para votar, essa reforma política influencia nesse processo? Diretamente. Na verdade, porque a reforma política, a meu ver, ela vai, na realidade, mudar as regras do jogo político. Hoje nós temos eleições no Brasil caríssimas, são eleições das mais caras do mundo. Né? Então, as pessoas que acabam sendo eleitas, muitas delas, e nós estamos vendo pelos vários estudos sobre o perfil dos nossos deputados e senadores, né, são pessoas que, obviamente, têm um diálogo com a sociedade, né? Porque as pessoas gostam de dizer, sim, eles representam a nossa sociedade. Sim, representam a nossa sociedade num processo eleitoral caríssimo, né, de distribuição, né, efetivas, né, de dinheiro, de propagandas eleitorais carésimas, né, de gastos bastante vultosos, numa sociedade que tem um tipo de legislação em que muitas pessoas disputam, né, um cargo apenas, né, e aí entra, eu acho que uma discussão que precisa ser mais claramente elucidada sobre a discussão do voto distrital, né, como um instrumento, né, de reforma, né, de transformação da nossa legislação eleitoral, do nosso sistema político, mas que envolva, né, e aí, meu ver, a grande questão, quem é que vai discutir e vai propor mudanças nesse sentido? Será que são as pessoas que foram eleitas em função desse próprio modelo? Dificilmente isso vai ocorrer. Como a Débora falou, tem um impacto direto, porque, por exemplo, se você implementa pelo menos duas mudanças, que são proibição dos partidos fazerem coligações nas eleições proporcionais, e uma instituição de uma cláusula de barreira, quer dizer que o partido que não atingir
um número mínimo de votos percentuais no âmbito nacional, ele não vai ter direito a ter um assento no Congresso Nacional. Essas duas medidas, elas poderiam reduzir drasticamente o número de partidos políticos no Congresso Nacional. Então, uma das facilidades, por exemplo, que o ex-presidente Fernando Henrique teve, era que a base parlamentar dele era composta de 5 partidos. E 5 partidos ele tinha uma maioria sólida na Câmara e no Senado. Até para reunir é mais fácil. O ex-presidente Lula teve uma base já de 12 partidos, a presidente Dilma de 16 partidos. Você gerenciar uma base dessa tão diversificada, tão fragmentada, onde um partido, cerca de 12 partidos, ou entre 15, mais ou menos cerca de 15 partidos na Câmara, eles têm menos de 30 parlamentares no Congresso Nacional. Então, uma fragmentação absurda. E aí é por isso que você acaba tendo um governo gigantesco para abrir espaço para todo esse pessoal participar do governo. E aí por isso você viu também o inchaço que houve da máquina do governo. E que abre espaço para negociações, né, diretas, né, sem então, passar necessariamente por perspectivas ideológicas. Isso acaba gerando uma dificuldade administrativa, aberrações de gestão, uma dificuldade de construir uma maioria parlamentar extraordinária. A gente ainda vai falar da base parlamentar no possível, né, continuidade do governo Michel Temer, mas eu só tenho 3 minutos para a gente encerrar esse bloco. Então eu queria só voltar a um assunto, Cristiano, que a gente falou e eu prometi que a gente ia explicar, que era a questão do TSE analisando as contas das eleições de Dilma e de Temer. Explica um pouquinho melhor o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Você falou só numa perspectiva dela voltando, mas e Temer continuando? Esse assunto vai para frente? Só para explicar então, para deixar o telespectador ciente do que acontece, é que na eleição de 2014 houve uma acusação que foi feita por parte do PSDB da chapa vitoriosa ter utilizado Caixa 2, enfim, ter utilizado recursos ilícitos. Então, essa ação, ela está sob análise da Justiça Eleitoral, do TSE. Inclusive, cerca de uma semana, os técnicos do TSE recomendaram a rejeição das contas da chapa, PT, PMDB e PCdoB, enfim, a chapa que foi vitoriosa, mandou para a relatora do processo, que é a ministra Maria Tereza, recomendando a reprovação dessas contas. E eventualmente, se o TSE julgar que as contas devem ser reprovadas, diz a legislação que a chapa deve ser cassada. E há uma discussão no meio jurídico se a cassação da chapa ela poderia resultar na vitória do segundo colocado, já que houve segundo turno, ou se seria convocada novas eleições. Então é isso que está em jogo. Eu acredito que se eventualmente o impeachment passar, o TSE, ele tem esse risco do TSE, ele tende a reduzir, porque eu acho que o TSE ele decidirá pensando que a não submeter o país novamente a uma nova ruptura, a um novo processo desgastante desse de uma nova eleição. Mas se eventualmente o impeachment não prosperar, eu acho que talvez essa cautela do TSE ela acabe não acontecendo. Então, é até como uma demonstração, na minha opinião, de que até mesmo o meio jurídico, ele também leva em consideração aspectos políticos na hora de decidir. A gente vai ter que fazer um intervalo, a gente ouve a Débora daqui a pouco, a gente volta já falando mais sobre os desdobramentos do impeachment. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. E a gente continua o nosso bate-papo de hoje, que trata da votação final do impeachment. E eu pergunto, se Temer fica, você pode escolher aí quem responde primeiro. Se Temer ficar, que cenário a gente vai ter para o Brasil? Vamos primeiro. Eu acho que é um cenário difícil, né? Nós temos aí, como o colega colocou, enfim, um parlamento bastante fragmentado,
né? Então, nesse sentido, as próprias negociações ainda, né, que agora com o sopro, né, dos vitoriosos, efetivamente, né? Então, acho que as negociações inicialmente elas podem se dar de uma maneira mais fácil, né, em relação à Câmara e o Senado, mas, enfim, a forma, né, como a política se estabelece, ainda mais num parlamento tão fragmentado, vai continuar a existir. Então, o Temer, enquanto presidente, vai ter que barganhar, né, com 30 partidos, né, que efetivamente nós temos, ou mais, né, eu acho que agora... com representação no Congresso, 20, e da base, né, 17 partidos. Mas né? em termos da fragmentação, quase 30 partidos. Né? São 20, então, são 27. 7. Enfim, então, ou seja, essa é uma prática, né, que vai continuar ainda a reverberar até o final do mandato. E além do que, nós temos eleições também. Né? Então, também novos interesses vão ser, né, reconfigurados em função, né, das eleições de agora e que, mais uma vez, vem demonstrando, né, essa necessidade de pensarmos em formas diferenciadas, né, das eleições. Nós estamos comentando aqui no início, né, a perspectiva complexa de escolha de um candidato, né, num estado como São Paulo, numa cidade de São Paulo, né, em que as pessoas têm muito pouca possibilidade de se informar e aí nisso os candidatos que têm, né, uma visibilidade maior, e é o que nós estamos assistindo, né, cantores sertanejos, né, pastores e etc., né, já dado a sua visibilidade, né, maior em relação aos seus concorrentes, acabam levando uma vantagem gigantesca, né, o que vem também demonstrando muito do tipo de perfil de parlamentares que nós temos. Né? Essa base parlamentar, os partidos, como falamos, é fragmentado, mas vimos também que houve uma negociação, claro, se a presidenta não tinha apoio político, houve uma negociação também para que o impeachment fosse para frente e o Temer ficasse. Dentro dessa análise também, fale para mim do que vem o cenário com o Temer e como é que fica a relação dele com o Congresso, com a Câmara e o Senado. Eu acho uma das críticas muito comuns que eram feitas à presidente é justamente essa não entender como o Congresso funciona, não ter disposição para o diálogo com o Congresso Nacional. E o presidente Michel Temer, ele foi presidente da Câmara dos Deputados 3 vezes. Então, ele sabe como a Câmara funciona, ele sabe exatamente como ele fez mais reuniões nesse período de interinidade do que a presidente fez em todo o seu mandato. Né? Então, ele sabe dessa importância do diálogo. E ele tem uma base sólida de cerca de 330 deputados, de 59 senadores, o que dá a ele um certo conforto, inclusive para aprovar emendas constitucionais. Então, eu acredito que esse diálogo será muito melhor do que tínhamos com a presidente Dilma, porque ela não tinha essa habilidade em negociar, em lidar com o Congresso Nacional, coisa que ele tem. Então, eu acho que essa realidade, ela favorece mais ao presidente Temer. Mas a agenda é difícil. E a fragmentação do Congresso continua, então vai exigir dele muita habilidade, muita negociação e muito tempo. Então, e algumas vezes o tempo da política ele é diferente do tempo que é exigido pelo mercado, exigido pelos agentes econômicos. Esse vai ser o maior desafio que eu acho dele. E deixar que essas agendas complexas, difíceis que ele está apresentando, não seja tão desidratada pelo Congresso Nacional, como foi quando o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, apresentou algumas mudanças ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional mudou drasticamente e acabou reduzindo aquele ganho fiscal, uma melhora das contas públicas justamente por conta dessa desidratação que essas propostas tiveram no Congresso Nacional. Temer tem muitos desafios, já tem algumas propostas, ele tem que fazer ajuste fiscal e outros desafios diante da crise econômica que a gente vive. Hoje mesmo a gente deu a informação no Repórter Brasil que são quase 12 milhões de desempregados no país. Dentro desse cenário, você acha que ele consegue fazer o que dessas propostas que ele vem colocando nesses 4 meses que ele está aí no governo interino? Bem, eu acredito que ele vai propor, e vai agora, né, na condição de presidente, né, ter mais condições de fato, né, implementar as políticas que já vêm sendo desenhadas, né, em relação aos seus ministros, né, da parte econômica, né, que está diretamente relacionada a cortes, né, e a cortes principalmente de políticas sociais, né? Há uma discussão que, a meu ver, vai criar, né, a princípio, né, pelo menos já está sendo levantada como bastante polêmica em termos das leis trabalhistas, né? Então, enfim, eu não acredito que imediatamente o governo
agora interino e depois, enfim, agora o próximo governo, vá fazer um corte imediato em relação às políticas sociais. Inclusive porque aí sim seria uma discussão que abriria para o estelionato, né, em termos das suas promessas, né, de que essas políticas não seriam cortadas imediatamente. Mas eu não tenho a menor dúvida que, dado o perfil, né, da equipe econômica, né, vai haver políticas, né, não muito, enfim, não vão ter uma receptividade, né, principalmente para a população de uma maneira geral. Cristiano. Bom, a agenda, ela envolve um ajuste fiscal, as reformas de teto de gasto, que impõem um limite de teto de gasto, tem a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, mudança na legislação do pré-sal, isso no lado legislativo. No lado da economia, é esperado para meados de setembro a retomada dos projetos de concessão para iniciativa privada. Então, a gente vai ter muita concessão na área de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Inclusive, já no final dessa semana, o presidente deve viajar para a China para participar da reunião do G20, e onde ele encara isso como uma primeira grande oportunidade para, diante da comunidade internacional, ele convencer os investidores internacionais de que o país está, enfim, seguindo uma linha de ajuste, de equilíbrio das contas públicas e que tentar recuperar essa confiança. E aí fazer com que os investidores eles possam finalmente voltar e participar desses processos de concessão. Eu acho que esse é o maior, são as duas vertentes iniciais que o governo pretende atacar. Quero falar de dois assuntos, daqui a pouco nosso tempo acaba, senão como ficam as investigações da Lava Jato depois desse processo de impeachment? Débora, depois o Cristiano. Eu espero, na verdade, que elas continuem, mas na prática, né, nós estamos assistindo, né, pelo menos no âmbito da mídia, né, uma discussão muito menos intensa do que foi empreendida ao longo do último ano. Né? Então, eu não sei exatamente como é que estão as novas perspectivas em termos das novas denúncias. Né? A última denúncia estava relacionada diretamente ao presidente Lula. Né? Há uma expectativa em relação diretamente ao presidente Lula e à sua esposa, né? Vai haver, né, a partir do impeachment da presidenta, né, um acirramento em relação às denúncias, né, colocadas a partir do sítio ou, enfim, do apartamento, né, diretamente relacionadas ao presidente. E aí me surpreende também, né, que uma série de delações que envolvem, né, a base, né, parlamentar do novo presidente, supostamente o presidente Temer, enfim, no futuro, né, não estejam sendo mais discutidas. Né? Uma série de delações que envolvem, né, pessoas absolutamente influentes, né, do novo governo e que saiu da mídia, enfim, não está mais no noticiário diretamente. Então, eu tenho realmente dúvidas em relação ao próprio como que vai ser esse desenrolar da Lava Jato, inclusive porque era um dos pressupostos, inclusive, para o impeachment, que é a Lava Jato, né, retrocedesse em termos das suas investigações. Sua avaliação, Cristiano? Bom, a Lava Jato, ela independe do Poder Executivo. A gente tem, isso seria, a gente tem uma procuradoria muito empenhada, o juiz Sérgio Moro conduzindo esse processo. Eu acho que houve até uma suspensão dessas investigações, inclusive por conta das Olimpíadas. Eu acho que o Sérgio Moro ele é muito cirúrgico, ele é muito preciso. E ele é muito estratégico também. Realmente é muito ele é muito estratégico. Então, eu acredito muito que se ele fizesse qualquer operação, a Polícia Federal, justamente num período de Jogos Olímpicos, isso poderia até, ainda mais aquela preocupação de terrorismo que se tinha, todas as forças de inteligência do país, inclusive a própria Polícia Federal, estava muito envolvida nisso. Mas eu acho que o processo vai ser retomado. E existem delações em curso, sendo negociadas. Marcelo Odebrecht, a empresa Odebrecht fazendo delação, o OAS fazendo delação, e isso leva tempo, porque as pessoas têm que depor, são muitas pessoas que vão ser ouvidas, mas eu acredito que ela ainda vai continuar gerando bastante ruído no mundo político. A gente tem eleições para esse ano, depois tem o cenário de 2018 para as eleições presidenciais. Vamos tentar focar nessa imediatamente. Qual é o impacto desse ano, nas eleições municipais, desse processo todo político que a gente está vivendo agora do impeachment?
Não, eu acho que vão ter consequências diretas, né? Enfim, há uma clara percepção, a meu ver, né, dos partidos, né, ligados, né, à base do governo atual, né, que eu acho que vai ter uma fragilidade bastante grande em termos de... o PT, particularmente, os partidos de esquerda vão ter dificuldades em termos de eleger seus candidatos. Agora, para 2018, ainda o cenário está incerto, inclusive até pela definição de como é que vai ser o rumo em termos das denúncias em relação ao seu principal candidato, que é o presidente Lula, né? Que há uma grande possibilidade e um grande temor que ele seja, enfim, candidato para 2018 e que vai depender diretamente do desenrolar dessas operações. Agora, só em relação à questão das delações, ou seja, há um material bastante farto das delações. Agora, mais surpreendente ainda é o processo seletivo, né? Não só, né, da divulgação, mas também em relação ao que é o juiz Moro, né, e a tropa de choque, enfim, do Paraná, vem trabalhando esses dados, né, não só de uma forma, né, de como seletivamente eles são divulgados, mas também investigados. A gente está com o tempo acabando, eu vou pedir para o Cristiano falar para a gente dessa influência de todo esse processo nas eleições. Bom, o PT vai cair drasticamente. O próprio partido faz uma conta de que eles devem perder 50% do número de prefeituras. O Rede da Marina, eventualmente, pode herdar boa parte desses votos. A gente deve ter eu acredito, uma renovação, pelo menos nas capitais, de em torno de 40% dos prefeitos, né? E acredito que PSDB e PMDB muito provavelmente eles estão disputando quem que elege o maior número de prefeitos, pelo menos de capital. Isso, sem dúvida nenhuma, vai influenciar em 2018. Mas eu acho que o que realmente vai influenciar em 2018 é o sucesso ou o fracasso da administração do Temer. O sucesso, o desempenho dele como presidente da República é que vai ter uma influência em 2018. Para o cenário, até PMDB e PSDB agora disputando esse espaço, que cenário pode vir? Porque o PMDB, né, rapidamente, 30 segundos para cada um, o PMDB sempre está de um lado ou de outro, meio incerto? Eu acho que, na verdade, o grande problema agora é definir quais serão as lideranças que sairão para que cargos específicos. Eu acho que a disputa está muito claramente apresentada, né, entre as lideranças, tanto do PSDB, na sua disputa de quem será o candidato, né, quanto também em relação ao PMDB. Então, eu acho que o momento agora, e eu concordo com o colega, enfim, a questão econômica vai ser um pilar importante, né, de definição das próximas eleições de 2018, mas essa disputa interna também das lideranças vai ter, enfim, Seus consequências. 30 segundos, Cristiano. Bom, o PSDB ele apoia o governo, mas ele sabe que se o governo for um extraordinário sucesso, ele está cacifando muito o presidente Michel Temer para ser candidato em 2018. Eu acho que é isso que deixa o partido tão inseguro. Ok, olha, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Eu conversei aqui com o Cristiano Noronha, que é vice-presidente da Arco Advice, cientista político, também com a Débora Messenberg, que é cientista política da Universidade de Brasília. E o programa chegou ao fim, agradeço vocês mais uma vez e espero que vocês continuem acompanhando a TV Brasil e o Diálogo Brasil, que volta na semana que vem. Para saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. E semana que vem a gente tem um encontro marcado. Não sei se eu vou estar aqui, porque eu estou lá no Repórter Brasil, mas vocês continuem com o Diálogo Brasil. Espero vocês na TV Brasil. Até já.